Bom dia mais uma vez, meus caros. Saudações. Bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre sequências numéricas. Essa aula é uma continuidade do primeiro vídeo, depois vocês olhem no link aí. Essa é a nossa segunda aula sobre classificação de sequências numéricas. Nosso primeiro vídeo a gente começou falando sobre identificação de padrões. E os exercícios que nós fizemos no primeiro vídeo geraram para nós 4 sequências. Já estou usando essas 4 sequências aqui, ó. Para você identificar de onde essas sequências surgiram, acessa lá a informação do nosso primeiro vídeo. Tudo bem? No caso, a gente tem agora a tarefa de identificar as classificações dessas sequências. Acompanha comigo aqui, ó. A nossa primeira sequência que criamos no vídeo anterior foi essa aqui, ó, 0, 20, 40 e 60. Se nós formos analisar essa sequência, então, ela está crescendo, é uma sequência crescente, certo? Já até posso escrever aqui como uma das possíveis classificações para essa sequência, uma sequência crescente, em que o padrão de construção dessa sequência é somar 20 unidades. A gente está vendo aí que de um termo para o outro, a sequência sempre está crescendo de 20 em 20. Essa ideia de crescer sempre de 20 em 20 vai caracterizar para a gente um padrão da sequência, que nós identificamos no vídeo anterior. Então vou falar então que o padrão dessa sequência é somar 20 unidades ao termo anterior. Ok? Esse é o padrão da sequência. E aí, no caso, nós temos uma classificação específica para isso. Mas antes de falar da classificação, vamos falar então dos outros termos. Olha só. No caso, a segunda sequência que nós criamos, certo? Ela começa com 100, 200, 400 e 800. Tudo bem? Quando a sequência começa desse jeito, nós verificamos aqui, ó, que a diferença entre um termo e outro, a diferença não, né? O jeito em que um termo foi conseguido a partir do anterior foi simplesmente o quê? Dobrando. A gente está vendo aqui, ó, era 100, virou 200, virou 400, virou 800. Dobro 100, eu tenho 200. Dobro 200, eu tenho 400. Dobro 400, eu tenho 800. E a minha sequência está sendo construída assim. Ela está dobrando. Em outras palavras, o padrão que está valendo para essa sequência é multiplicar o termo anterior por 2. Ou dobrar, vou escrever aqui, né? Dobrar o termo anterior. Não, vou escrever multiplicar mesmo. Multiplicar o termo. Multiplicar por 2 o termo anterior. Esse é o padrão da nossa sequência, que também é uma sequência crescente. Tudo bem? Vamos analisar agora a próxima aqui, ó. A gente fez a sequência no vídeo anterior também. Eu tenho 1, 4, 9, 16. Nesse caso, a gente identificou então que esse 1 era 1 ao quadrado, o 4 era 2 ao quadrado e o 9 era 3 ao quadrado. E o 16 nada mais era do que o 4 elevado ao quadrado. Então, nós vamos analisar que o padrão dessa sequência aqui é justamente analisar a posição do termo elevado ao quadrado. Quem é o 9? O 9 é o terceiro termo, a posição 3 elevado ao quadrado. O 16 é a posição 4 elevado ao quadrado. O número 1 é a posição número 1 elevado ao quadrado. Então, nesse caso, qual que é o padrão? Elevar ao quadrado a posição do termo. Ok? E aí, no caso, vamos analisar, aqui também nesse caso é uma sequência crescente, né? Na verdade, todos os elementos, todas as sequências que eu escrevo nessa tabela são crescentes. Vou até colocar isso aqui. Agora, analisando essa, a gente tentou avaliar o seguinte. Não tem ninguém elevado ao quadrado aqui, certo? Esses números não têm raiz quadrada exata. A gente analisou no último vídeo essa lógica aqui, ó. Acompanhe. A variação entre os dois primeiros números é de 2 unidades. A variação entre o segundo e o terceiro é de 4 unidades. Enquanto a variação entre o terceiro e o quarto é de 6 unidades. Nós estamos trabalhando aqui com uma sequência que está crescendo sempre somando números pares. Nesse caso, o padrão aqui vai ser somar números pares. Vamos acrescentar aqui números pares ao termo anterior.
tudo bem? Depois a gente especifica isso com fórmulas na outra aula, tudo bem? Agora vamos à classificação. A gente entende que uma vez que eu entendo, que eu consigo descobrir qual é o padrão da sequência, eu posso muito bem conseguir continuar escrevendo os termos dessa sequência. Eu até poderia completar essa linha aqui, ó. Essa coluna da tabela. Eu quero saber quem é o A5 e quem é o A6. O A5 é o quinto termo da sequência. O A6 é o sexto termo da sequência. Termo de posição 5, termo de posição 6. Ok? Se eu identifico que os 4 primeiros termos obedecem um padrão, eu continuo aplicando esse padrão para conseguir o quinto e o sexto termo. Então aqui, ó, o A5 vai ser 60 mais 20, que é 80, e o A6 vai ser 80 mais 20, que é 100. Tudo bem? Afinal de contas, o padrão é o quê? Somar 20 unidades ao termo anterior. Ok? Aqui, o meu A5 é fazer o quê? O padrão é multiplicar por 2 o termo anterior. Eu comecei com 100, 200, 400, 800. Então o meu A5 vai ser 800 vezes 2, que é 1.600. E o meu A6 vai ser 1.600 vezes 2, que nesse caso é 3.200. Tudo bem? Aqui, a nossa sequência agora fala que eu tenho que elevar ao quadrado a posição do termo. Então nesse caso, o meu A5 vai ser 5 ao quadrado, que é 25. E o meu A6 é 6 ao quadrado, que é 36. Tudo bem? Agora, a última aqui, nosso padrão é somar números pares ao termo anterior. O meu A5, então, meu quinto termo nessa sequência, vai ser 12 mais o número par. Se o número par que eu usei aqui para chegar no 12 foi o 6, o próximo número par que eu vou usar vai ser o 8. Então, 12 mais 8, eu vou conseguir 20 aqui, certo? E para terminar, o A6 aqui, ele vai ser 20 mais o próximo número par. Se eu usei o 8, eu agora vou usar o número par que vem a seguir, que é o 10, que é o 30, então, o resultado aqui. Beleza? Essa parte que nós analisamos para vocês não é novidade, a gente já fez isso no vídeo anterior. A novidade é aqui, ó, na classificação. Toda vez que a sua sequência tem um padrão baseado em soma de um único número, você vai falar que essa sequência é uma progressão aritmética. Certo? Tem muito matemático aí que gosta de chamar isso aqui de PA, abreviando. Tudo bem? Se você vê que a sua sequência agora é formada por um padrão em que você tem sempre que multiplicar os termos da sequência por um número fixo, que no caso aqui é 2, nós estamos trabalhando aqui com uma classificação que é chamada de progressão geométrica. Ok? Progressão e sequência nesse caso que são sinônimos, tá, gente? Eu posso falar aqui que eu teria uma sequência aritmética, mas o termo progressão ele é mais utilizado, ok? E aqui, no caso, a gente vai trabalhar com uma progressão geométrica, que eu posso abreviar como PG. Tudo bem? Progressão geométrica, vou sempre multiplicar por um mesmo número. Progressão aritmética, vou sempre somar o mesmo número. Tudo bem? Nesse caso, a gente tem agora aqui essa próxima sequência. Eu não estou usando somas e nem multiplicações. A ideia que nós enxergamos aqui foi sequências que foram geradas por números elevados ao quadrado. Eu não tenho uma classificação específica para ela. Na verdade, se você for pesquisar sobre essa sequência, você vai até encontrar ela como ser uma sequência crescente. Mas você não vai ter uma abreviação para falar sobre como PA e PG. Certo? Aqui eu vou escrever por conta própria, tá? Por conta própria, que essa sequência é uma sequência quadrática. Porque, afinal de contas, eu estou pegando termos e elevando ao quadrado, ok? Mas não significa que só essa sequência vai ser considerada sequência quadrática. Na próxima aula, quando nós formos trabalhar com fórmulas que descrevem os termos dessa sequência, vocês verão outros tipos de sequência quadrática além dessas aqui. Tudo bem? E essa próxima aqui, ó, eu poderia chamar... Também não tem um nome específico para ela, não. Minto, tem sim. Aqui, no caso, a gente vai falar que é uma PA, uma progressão aritmética de segunda ordem. Por que isso de segunda ordem? Eu vejo que os meus números originais, eles não estão somando, eles não estão sendo criados a partir da soma de um número fixo, mas a partir de elementos que entre eles sim formam uma PA. Percebe que 2, 4, 6 e 8 é uma sequência que está variando de 2 em 2. Ok? A minha variação, ela é uma PA. Certo? Mas a sequência original não é. Ok? Então isso aqui eu vou falar que é uma PA de segunda ordem. Tudo bem?
É uma classificação um pouco incomum, mas ela é verdadeira para a gente trabalhar uma sequência desse tipo. Tudo bem? Quando formos criar fórmulas para essa sequência, eu também poderia dizer que existem classificações aqui que chamariam essas sequências de sequências recorrentes, ou quem sabe também sequências quadráticas. Mas espera um pouquinho, no próximo vídeo você vai entender por que eu vou falar que isso aqui é uma sequência quadrática também. Mas a princípio, como nós estamos classificando aqui em relação aos padrões, nós estamos vamos analisar que a minha sequência original, ela não tem a soma de um número fixo, mas os elementos que eu estou somando, eles sim são formando aqui uma PA. PA de segunda ordem, a classificação aqui, tudo bem? Já aviso para vocês, as duas principais sequências que nós vamos trabalhar nesse capítulo são essas duas primeiras. Progressão aritmética, que eu vou sempre somar um mesmo número, e progressão geométrica, em que sempre eu vou multiplicar um mesmo número. Tudo bem? Vou mostrar para vocês no próximo quadro, ainda dentro desse vídeo, mais exemplos sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Beleza? Aguenta a mão aí. Vamos lá, pessoal. Conforme prometido, mais aqui, agora a segunda parte da aula, mais exemplos de progressões aritméticas e progressões geométricas. Como eu falei para vocês, são as progressões, são os tipos de sequência, as classificações mais importantes que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tudo bem? Embora existam outras, como vocês viram na tabela do exercício anterior. Acompanha comigo, ó. Progressão aritmética, nós falamos que são aquelas progressões em que você vai sempre somar um mesmo número para conseguir completar a sequência. Progressões geométricas, você sempre vai multiplicar o mesmo número. Vamos entender então, identificar que números seriam esses. Ó, eu tenho aqui no caso 3 modelos de PA para a gente trabalhar. Olha só essa primeira sequência, eu começo com 4, 20, 36 e 52. Eu quero descobrir qual é o padrão e baseado nesse padrão eu vou então completar esses dois próximos termos. Acompanha comigo, ó. Do 4 para o 20, se você analisar comigo, existe uma variação de 16 unidades. Ok? E do 20 para o 36, existe essa mesma variação. E do 36 para o 52, se você for analisar, esse 16 de novo aparece, ó. Então estamos trabalhando aqui com uma sequência que é uma progressão aritmética. Vou afirmar que é uma progressão aritmética porque o padrão de construção dessa sequência sempre vai ser somar o mesmo número, que nesse caso é o número 16. Tudo bem? Se eu continuar então somando 16, nessa primeira variação e nessa última aqui, né? Na penúltima e na última variação, me perdoe, eu vou conseguir então 52 mais 16, eu vou conseguir aqui 68, e 68 mais 16, nesse caso aparece aqui para mim 84. Isso mesmo? 68 mais 16, isso, 84. E aí eu estou considerando uma sequência que vai aumentando de 16 em 16. Para você, aluno do primeiro ano do M Campus, quando você fez aquela lista de exercícios que eu mandei por e-mail, aquela sequência do mosaico feito com camadas brancas e cinzas. Essa aqui é a sequência formada pelas camadas cinzas. A primeira camada cinza tinha 4 unidades, 20 azulejos na segunda camada, 36 na terceira camada. A figura mostrava esses 3 primeiros termos. E aí a gente prossegue enxergando esse padrão. Vai de 16 em 16 e a classificação vai ser uma progressão aritmética, já que esse 16 prevalece para completar a sequência infinitamente. Tudo bem? Nessa mesma lista, nós trabalhamos com um exercício do Enem que falava sobre o número mensal de passagens de uma companhia aérea, de uma empresa, que foi aumentando ao longo dos meses. Em janeiro era 33 mil passagens vendidas, fevereiro 34.500, em março 36 mil passagens vendidas. Eu lembro que a questão original pedia para vocês calcularem qual era o número de passagens vendidas até chegar no mês de julho. E então a gente tinha que identificar o padrão. O padrão que vocês identificaram era esse aqui, ó. De 33 mil para 34.500, nós vemos aqui um aumento de 1.500 passagens. Ok? E de 34.500 para 36 mil, esse mesmo aumento acontece. Vai acontecer um aumento de 1.500 passagens. Temos aqui então uma progressão aritmética. Por quê? A minha sequência ela vai prosseguir, ela vai continuar sempre somando 1.500 em 1.500. Como o número que eu estou somando para conseguir os termos seguintes é sempre o mesmo, eu falo de classificação de progressão aritmética. Tudo bem?
de novo crescente, e nós estamos trabalhando aí com essa razão, né? A gente fala que o padrão, o número fixo que nós vamos sempre somar, também pode ser chamado de razão da progressão aritmética. Nos próximos vídeos a gente vai começar a se adaptar com essas linguagens. Razão, primeiro termo, ok? Próximo aqui, ó. Eu estou trabalhando aqui com uma sequência dos anos que são anos bissextos. Mas uma sequência agora decrescente, ó. A gente está em 2020, que é um ano bissexto, fevereiro com 29 dias. O nosso último ano bissexto registrado foi 2016. Antes de 2016 tinha 2012 e antes de 2012, 2008. Tudo bem? Temos então aqui uma sequência que dessa vez é uma sequência decrescente. Se vocês forem analisar, de um ano para o outro, não está acontecendo uma soma. Está, na verdade, acontecendo uma subtração. Eu poderia dizer que eu estou subtraindo aqui, ó, de 2020 para 2016, subtrair 4 unidades. De 2016 para 2012, subtrair 4 unidades de novo. E de 2012 para 2008, subtrair 4 unidades também. E se eu quiser prosseguir a sequência, eu vou subtraindo 4 eternamente. Tudo bem? Aí a gente vai ter uma lista aí com todos os anos bissextos que aparecerem pela frente. Na verdade, pela frente não, né? Que houve anos bissextos que aconteceram antes do ano de 2008, certo? Aí vem uma coisa diferente, olha só. Eu falei para vocês, definimos que PA é uma sequência construída baseado em soma. Soma de um número fixo o tempo todo. Aqui somando sempre 16 e aqui somando sempre 1500. Dessa vez agora a gente está subtraindo. Mas ainda assim eu posso falar que eu estou trabalhando com uma PA. Por quê? Subtrair 4 é como se eu estivesse somando o número menos 4. Porque a gente sabe que somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair, né? Então eu estou somando sempre aqui o número menos 4. Esse menos 4 vai ser a razão da nossa PA para esse último exemplo. Tudo bem? Quando eu falo de progressão aritmética, eu vou sempre somar um número fixo. Esse número pode ser positivo ou negativo. O importante é que seja sempre o mesmo número. Tudo bem? E seja sempre somando ou pode ser sempre também subtraindo. Se você vê que é uma sequência que está ora somando, ora subtraindo, já não pode ser considerado PA mais. Tudo bem? Agora vamos para essa coluna aqui, ó, para a gente terminar a explicação desse vídeo. A gente vai para a coluna agora em que nós estamos classificando as sequências como PGs. A gente vai acrescentar então acrescentar 3 exemplos à classificação de PG. Vocês viram que a primeira classificação de PG que a gente estava trabalhando era com aquelas bactérias. Eram 100, 200, 400 e 800 bactérias. Agora observe aqui, ó. Para você que fez a lista de sequências numéricas do primeiro ano aí que eu mandei no e-mail, tinha um exercício que falava sobre a corrente do bem, em que uma pessoa tinha que fazer uma boa ação para outras 3 pessoas. E essas 3 pessoas tinham que fazer boas ações para outras 3. E aí a sequência era criada desse jeito, ó. Uma pessoa, na primeira semana, uma pessoa envolvida, na segunda semana 3 pessoas, 9 pessoas envolvidas na terceira semana, 27 pessoas envolvidas na quarta semana. Nesse caso, a nossa sequência aqui, ó, ela está sendo agora construída baseada em multiplicação. A gente está multiplicando por 3, olha só, a cada termo que nós estamos prosseguindo. Tanto que se eu quiser continuar escrevendo quem são esses 2 termos aqui, eu posso. Multiplico por 3 para conseguir 81 e multiplico por 3 mais uma vez para conseguir 243. Tudo bem? Nesse caso, como eu estou multiplicando sempre por um mesmo número, essa sequência pode muito bem ser classificada como progressão geométrica, uma PG. Ok? Falamos no exemplo anterior, PG são aquelas sequências em que o padrão é sempre multiplicar por um mesmo número. Um número nesse caso aqui é o número 3, que também pode ser chamado de razão. Tudo bem? Modelo novo agora, imagina que eu tenho uma sequência que começa com 2, 10, 50 e 250. Se a gente está pensando em PG, eu estou pensando então em padrões que se baseiam em multiplicação, né? Olha só, de 2 para o 10, por quanto que eu estou multiplicando aqui? Ó? Vou pegar o 2 e multiplicar ele por quanto para virar 10? A gente sabe que eu posso fazer isso, uma multiplicação por 5 aqui. O 10, se eu multiplicar por 5, ele vai virar 50. E o 50, se eu multiplicar por 5, ele vai virar 250. Tudo bem? Tem uma PG aqui agora, então, já que o número que eu estou usando para multiplicar é sempre o mesmo. Tudo bem? Nesse caso, a razão aqui, o termo que eu estou usando para multiplicar sempre é o número 5. E esse mesmo 5 pode ser utilizado aqui como multiplicação para conseguir o próximo termo,
que eu vou registrar aqui como 1.250. E se eu multiplicar por 5 mais uma vez, eu vou registrar aqui 6.250. Tudo bem? Voltando a mais um exemplo da lista de sequências numéricas que eu enviei para vocês, certo? Aquele primeiro exercício falando da taxa de alcoolemia, a pessoa bebeu um pouquinho de cerveja e ficou ali com uma taxa de 2 gramas de álcool por litro de sangue. E ele não podia dirigir desse jeito, né? O exercício tinha falado que a cada hora que passava, a quantidade de álcool caía pela metade. A gente percebe isso acontecendo aqui, ó. Passou uma hora, a quantidade de álcool que era 2 caiu pela metade. Foi dividido por 2, ó, caiu para 1. 1 se dividir por 2, vira meio. O meio se dividir por 2, vira 1/4. Eu posso até prosseguir essa sequência, ó. Se eu dividir por 2, que é o padrão, né? Sempre dividir por 2 vai dar 1/8. Se eu dividir por 2 mais uma vez, eu consigo aqui 1/16. A sequência agora é decrescente, percebam? Ela não está aumentando mais, ela está diminuindo, certo? E aí vem um pequeno comentário que a gente vê uma certa diferença aqui, ó. As duas primeiras sequências foram criadas baseadas em multiplicações, certo? Sempre por o mesmo número. Aqui eu multiplicando sempre por 3, enquanto aqui eu multiplicando sempre por 5. E isso é característica de PG. A divisão também pode ser classificada como PG, porque afinal de contas, a gente sabe que multiplicar por meio, aliás, que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, ok? Então eu posso dizer aqui, ó, que a cada termo que eu estou contando na minha sequência, eu estou multiplicando por meio, ok? E essa ideia de multiplicar por meio, a gente sabe que é a mesma coisa de dividir por 2, ok? Tendo então, como eu estou multiplicando sempre por o mesmo número, certo? Eu posso muito bem classificar essa sequência como sendo uma progressão geométrica. Beleza? Ok, então a gente vai encerrar esse vídeo aqui com essa explicação, PA e PG, e eu vou usar esses mesmos exemplos para o nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre construção de fórmulas que vão descrever os termos de uma sequência. Beleza? Fica comigo aí e acompanha no próximo vídeo. Um abraço!